Bora dar uma olhada em alguns artefatos que simplesmente viram de cabeça para baixo tudo que a gente acha que sabe sobre a história. São objetos que, pela lógica da ciência, nem deveriam existir. E essa pergunta aqui não é só hipotética, não. No século XIX, foi exatamente isso que relataram. Um cubo de metal, perfeitinho, achado dentro de um pedaço de carvão com milhões de anos. Como é que pode um negócio desses? Esse achado e outros, como engrenagens e até correntes, dão a entender que existiu algum tipo de produção industrial numa era em que isso seria impossível. É por isso que eles são chamados de artefatos fora de lugar, ou OOP-artes. A ideia é que eles sugerem um passado muito mais avançado do que a gente imagina. É quase como se tivessem sido teletransportados do futuro direto para a pré-história. Vamos começar com um dos exemplos mais famosos de todos, um aparelho tão sofisticado que já foi chamado de o primeiro computador do mundo. A cena é a seguinte: mergulhadores explorando um navio naufragado há 2000 anos. Eles encontram vasos, estátuas, o esperado. E, de repente, no meio disso tudo, surge isso aí. Um monte de engrenagens de bronze, todas interligadas. Um mecanismo que parecia mais coisa de um relojoeiro suíço do que de um navio da Grécia Antiga. E o nível de sofisticação desse negócio é de cair o queixo. Ele não só mapeava as fases da Lua e previa eclipses. Ele também conseguia rastrear os movimentos complicadíssimos dos planetas e até calcular o ciclo dos Jogos Olímpicos. Era, na prática, um computador astronômico criado numa época que, teoricamente, não tinha a menor condição de fazer uma engenharia de precisão dessa. Para se ter uma ideia, um nível de engenharia como esse só foi aparecer de novo nos relógios da Europa do século XV. Estamos falando de 1500 anos à frente do seu tempo. A pergunta que fica é: como os gregos desenvolveram algo tão avançado? E como é que esse conhecimento todo se perdeu completamente? É um baita enigma. Bom, se na Grécia Antiga deixaram pra gente uma máquina impossível, lá no deserto do Peru o mistério é de uma escala monumental. São desenhos tão gigantescos que só dá pra entender o que são olhando do céu. Imagina só, no chão do deserto peruano, centenas de figuras enormes gravadas na terra. Pássaros, macacos, aranhas, algumas com centenas de metros de comprimento. É como se o próprio deserto fosse uma tela de proporções gigantescas. E aqui está o grande paradoxo da coisa toda. O povo Nazca, que supostamente não tinha como voar, criou uma arte que só pode ser de fato apreciada lá de cima. Do chão, o que se vê é só um monte de linhas que não fazem muito sentido. As teorias são muitas. Vão desde calendários astronômicos até sinais para deuses antigos ou, quem sabe, astronautas. Algumas daquelas linhas retas parecem até pistas de pouso, o que alimenta especulações ainda mais ousadas. Mas, no fim das contas, o verdadeiro propósito continua sendo um mistério. Então, como é que a gente encaixa essas descobertas incríveis na linha do tempo da história que conhecemos? Como dar sentido a tudo isso? Claro, a ciência oficial tem respostas para alguns desses mistérios. Fraudes, erros na hora de escavar ou simplesmente interpretações erradas. Por exemplo, um pequeno relógio suíço encontrado numa tumba chinesa lacrada de 400 anos. Depois descobriram que era um objeto moderno que caiu lá sem querer. A questão é: será que todas as anomalias podem ser explicadas de um jeito tão simples assim? Mas aí que tá. Mesmo que a gente descarte as fraudes e os erros, ainda sobra um grupo de artefatos que desafia qualquer explicação fácil. E como essa citação diz, basta um deles ser verdade para forçar a gente a reescrever a história inteira. Isso sugere que tecnologias bem complexas existiram muito, mas muito antes do que a gente ouse imaginar. Essa tabela aqui resume bem o conflito. Para cada artefato tem a explicação convencional e tem aquela pergunta que não quer calar, que a explicação não responde. Olha só o caso da lâmpada de Dendera. A explicação oficial é que se trata de um mito da criação. Mas a pergunta que fica no ar é: por que o desenho é tão parecido com o esquema de um dispositivo elétrico moderno, a ponto de já terem construído modelos funcionais baseados nele? E esses artefatos que a gente viu são só a pontinha do iceberg. Eles apontam para um quebra-cabeça que é muito, muito maior. E a lista continua. Tem um pilar de ferro na Índia que não enferruja há 1600 anos. Esferas de metal com ranhuras perfeitas, datadas de 2,8 bilhões de anos. E umas estatuetas de ouro pré-colombianas que, para qualquer engenheiro de hoje, se parecem demais com aviões a jato.
com asas, estabilizadores, cauda, tudo certinho. Mesmo assim, a quantidade e a consistência desses achados pelo mundo todo tornam muito difícil simplesmente ignorar tudo. A resposta de que são só formações geológicas incomuns às vezes soa mais como uma desculpa para não investigar a fundo. Tudo isso nos força a perguntar: será que a nossa visão do mundo antigo está incompleta? Talvez não sejam anomalias, talvez sejam os últimos vestígios de uma ciência perdida. O que nos deixa com uma última reflexão: o que mais será que está escondido bem debaixo dos nossos pés?